Fala turma, nesse vídeo aqui eu vou explicar para vocês o que são os disparos de webhook, alguns casos práticos e como configurar esse disparo de webhook dentro do Tintim, tá? Antes de mais nada, eu vou explicar para você o que é o webhook. O webhook, ele é um jeito de conectar dois sistemas e levar informação de um sistema para outro, ou no momento exato que uma ação acontece, ou então sob demanda, a cada 15 minutos, a cada uma hora e assim por diante, tá? Para que, através desse recebimento de informação em tempo real, aconteça na outra ponta algum tipo de ação de forma automática. Por exemplo, se você já fez alguma compra no cartão de crédito e foi notificado no seu celular, isso teoricamente é um disparo de webhook, em que uma ação aconteceu, esse webhook foi disparado e na outra ponta outra ação aconteceu em cima das informações anteriores, certo? Outros casos práticos, por exemplo, toda vez que um lead entra em contato no seu site e se cadastra, você pode adicionar isso numa planilha automático, você pode criar um card no Trello, você pode disparar um e-mail para ele. Se de repente uma venda acontecer num checkout, você pode ser notificado via WhatsApp, via Discord. Então, todos estes casos práticos de automações são feitos graças ao disparo de webhook. Esses são exemplos bem básicos, só para você saber, na prática, o que pode ser feito com o webhook, tá? Quando a gente fala sobre webhook e sobre automação de processos, o céu é o limite. E aí, nesse vídeo aqui, eu não vou me aprofundar no assunto, mas eu recomendo fortemente que você vá pesquisar mais sobre o tema, tanto no YouTube quanto em comunidades do Discord, Facebook, etc., porque esse é um diferencial e pode ser um divisor de águas na sua operação, aí dentro da sua agência ou dentro da sua empresa. Você vai poder coletar dados, você vai poder enviar e-mails ou relatórios para os seus clientes, você vai poder ser notificado, disparar mensagem no WhatsApp automática e por aí vai. Apesar de a gente não se aprofundar no assunto, aqui na descrição desse vídeo, a gente listou alguns outros vídeos onde ensinamos como conectar o Tintim a uma planilha de Google Sheets para que, por exemplo, você consiga popular a planilha com dados de chegadas de lead, ou até mesmo sempre que ocorrer uma venda, e aí você jogar isso dentro do Google Sheets, tá? Além, é claro, de uma automação que vai levar conversões offline de Gclead, ou seja, levar conversões das campanhas de Google direto e automático lá para o seu Google Ads. Atualmente, as ferramentas mais famosas de integração que fazem essa integração entre dois sistemas através dos disparos de webhook, as mais famosas são o Make e o Zapier, são as maiores do mercado, tá? O Make é o antigo Integromat, tá? Se você não sabe. E aí você já deve ter ouvido falar de algumas delas, ou então algumas outras ferramentas também conhecidas como Pluga ou o N8N, beleza? Introdução feita, eu vou te mostrar agora dentro do Tintim como que a gente vai fazer essas configurações de webhook, beleza? A gente está aqui na tela do Tintim, você vai vir aqui em informações do cliente, e você vai achar esta tela aqui, ó, de endereços de webhook. Quando você editar esta informação, você vai cair aqui dentro, aqui embaixo, nos campos onde você vai configurar os seus webhooks, tá? O Tintim tem 4 disparos de webhook. Você pode disparar o webhook toda vez que uma conversa for criada, você pode disparar um webhook toda vez que uma conversa for alterada, ou seja, toda vez que tiver uma alteração da etapa da jornada dessa conversa, né, desse lead. Você pode também disparar um webhook toda vez que houver uma nova mensagem na conversa, e aí esse webhook vai trazer o conteúdo da mensagem, tanto de um lado quanto do outro, tá? Tanto do lead quanto do atendente. E você tem um quarto disparo de webhook toda vez que houver uma alteração na origem da conversa. Então, o próprio nome já diz, né? Se ele tinha uma origem outros, e aí ele veio por um link patrocinado do Google, ela vai atualizar e vai disparar um webhook dizendo que esse lead agora tem origem Google Ads. É aqui nessa tela que você vai configurar. Lembrando, o Tintim não disponibiliza as URLs do webhook, tá? Essas URLs você vai ter que pegar nas ferramentas de integração. Make, Zapier, Pluga, N8N e assim por diante, tá? Toda ferramenta de integração vai disponibilizar para você um endereço, uma URL de webhook. Falado tudo isso, eu vou te mostrar aqui na tela, no vídeo, e também vou colocar aqui na descrição exemplos do corpo de requisição do webhook. Se a gente entrar aqui nessa tela aqui,
a gente tem algumas informações importantes sobre os webhooks disparados no Tintim. E o mais importante de tudo, você vai ter alguns exemplos de corpos de requisição de webhook, tá? Então, lembrando, a gente tem 4 disparos de webhook e aqui você vai ter o corpo de requisição. Aqui você tem corpo de requisição da criação da conversa. Então, você vai ter muitas informações. Você vai ter conta, código e nome da conta no Tintim. Você vai ter outras informações, como anúncio, data da criação, qual é o event type. Então, nesse caso, como é uma criação de conversa, ele dispara um lead create. Ele vai ter nome, fone. Nesse caso, né, como é criação de conversa, não vai ter valor, mas você pode também trazer o valor num evento posterior, né, quando você faz um update, que eu já vou falar, tá? Você tem também source, a origem, né? Você tem o status, o ID da etapa da jornada, o nome da etapa da jornada. Você vai ter também todos os parâmetros. Você vai ter outras informações, como por exemplo as informações do dispositivo aqui, tá? E você vai ter também, de novo, os parâmetros aqui embaixo. Isso quando o lead vem via link rastreável, porque aí no link rastreável dá para você colocar os parâmetros na URL. Quando o lead vem via campanha de mensagem, quer dizer, ele não vem por um link rastreável, mas ele vem por uma mensagem rastreável, numa campanha de engajamento, por exemplo, lá dentro do Meta Ads, mesma coisa, ele vai trazer algumas informações relevantes e, além disso, ele vai trazer todas as informações do anúncio. Ele vai trazer o nome da campanha e o ID, ele vai trazer o nome do conjunto e o ID, vai trazer também o nome do anúncio e o ID, e assim por diante, tá? Então ele vai ter informações diferentes, porém trazendo as informações de origem, beleza? E aí a gente tem outras informações aqui, como por exemplo, corpo de requisição da alteração da conversa. Mesma coisa, tá? Lembra que aqui, quando cria-se uma conversa, ele dispara um event type lead create, e aqui quando ele altera, quando há uma alteração na conversa, ele vai trazer um lead update. Mesma coisa, ele traz lead update tanto para link rastreável, quanto ele traz lead update para campanha de mensagem, tá? O corpo de requisição do webhook, ele é semelhante, quase 100% igual. A única coisa que vai mudar, obviamente, são os event type, e o que vai mudar também vão ser as informações de status, por exemplo, se antes não fez contato e agora comprou, ou então de origem, se antes era outras origens ou origem não rastreada e depois ele traz a origem Google ou Meta, tá? Então, nesse documento aqui, você vai ter o corpo de requisição do webhook. Você vai conseguir analisar quais são as informações que o Tintim dispara via webhook para você fazer futuras integrações. Eu não falei no vídeo, porque a gente não vai se aprofundar nesse assunto. Mas se você quiser fazer algum tipo de integração, por exemplo, toda vez que o lead entra em contato, uma conversa é criada dentro do Tintim, e aí, como foi uma conversa nova criada, eu disparo um webhook e cria-se uma oportunidade em algum CRM. Dá para fazer também, tá? A gente não presta esse serviço de integração, mas você consegue tranquilamente fazer essas integrações via webhook, utilizando as ferramentas de integração, Make, Zapier, etc. Tá? Aqui nesse caso, também de alteração da origem da conversa. Então, quer dizer, se ele era uma origem não rastreada e ele entrou em contato por um anúncio do Google, vai disparar um webhook de alteração de origem. Antes não rastreada, agora Google Ads. E aí o event type vai ser lead source update, beleza? E você tem também um webhook de criação de mensagem, que aqui o corpo de requisição ele é um pouco diferente dos outros webhooks, mas ele vai trazer as informações importantes e relevantes que você precisa, como por exemplo, from me, se foi o atendente que enviou ou se foi o lead que enviou a mensagem. E aqui no meio você também vai ter a mensagem que o lead enviou, o fone do lead e assim por diante, com um event type chamado Message Create, beleza? Então, nesse documento você tem todo o corpo de requisição, se você quiser analisar, será que o Tintim dispara essa informação ou aquela informação via webhook? Você pode olhar esse documento aqui e entender para ver se vai fazer sentido ou não você fazer algum tipo de integração ou algum tipo de automação, beleza?
Dito isso, é só você voltar aqui no Tintim, colocar a URL no campo e salvar. Quando você salvar, beleza, está feito, está configurado o webhook. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre como configurar os webhooks ou algum tipo de ajuda, integração, que a gente consiga também levar até você uma informação relevante, uma ajuda relevante, entre em contato com a gente no suporte. Fechado?